Antes de prosseguir com esse vídeo, eu vou deixar aqui no YouTube Shopping, cara, os produtos oficiais do Flamengo para você ajudar o Mengão comprando o manto oficial do Flamengo. Aqui é só manto oficial na Shopee, patrocinador master do clube, fica na manga. Você garante seu manto oficial, seus produtos oficiais, outros produtos, e você está ajudando o Flamengo. Você ajuda demais o Flamengo, porque o Flamengo recebe royalty, tá? Então, quanto mais você compra produto oficial, mais você ajuda o Flamengo. E você também ajuda o nosso canal, que também tá aqui no YouTube Shopping, dentro do canal Paparazzo Rubro Negro, tá? Então, aproveite, vou deixar esse manto aqui, o Icon, para você garantir que esse é lindo. Eu sei que ele não é um dos mais baratos, mas é para colecionador, ele é fantástico. É uma das camisas mais bonitas do Flamengo, tá? Essa Icon. E vou deixar também manto jogo 1 novo, manto manga longa, tem o manto jogo 2 que o Flamengo joga hoje. Cara, vou deixar aqui a camisa Feruza, também diamantes negros, que é a homenagem ao Dia do Orgulho, né, como é que é? Consciência Negra. Também vou deixar aqui a camisa do Zico, da Brasiline, né, cara? Pô, do retorno, em homenagem ao retorno do Zico, né? Então vou deixar todos esses mantos aí, vários mantos da Brasiline também com preço espetacular. E produtos aí, né? Televisão, TV, Smart TV, bike elétrica. Vou deixar vários produtos aí para você adquirir agora na loja oficial do YouTube. Daqui a pouquinho tem final de Brasileiro. Daqui a pouquinho é a final do Campeonato Brasileiro. Flamengo e Vitória, final do Brasileirão 2026. Tá maluco, paparazzo? Porra, e tu tá na piscina aí, cara? Porra, se tem final de Brasileiro, me explica aí, como é que tem final do Brasileiro em fevereiro? Final do Brasileiro, porra. É a final do Brasileiro. Flamengo e Vitória, final do Brasileiro, porra. Todo jogo do Flamengo é uma final. O time que quer ser campeão brasileiro tem que ganhar todo jogo, tem que jogar todo jogo como se fosse uma final. O brasileiro é ponto corrido. Cada jogo é uma final. Então hoje é final. O Flamengo precisa se recuperar. O Flamengo precisa da primeira vitória no campeonato. Contra o Vitória. Vitória contra Vitória. E não tem essa, hein? Porque meteu goleada, vai ser fácil. Olha, daqui a pouquinho, 9h30, transmissão. Tá? Não tem Flamengo TV pro exterior, acabaram de me alertar aqui, mandaram avisar vocês que, pô, paparazzo, tu falou que tinha transmissão pro exterior, me confundi. A transmissão pro exterior é somente nos jogos que o Flamengo tem mando, tá? Então a transmissão pro exterior é sem imagem, Flamengo TV, para todo mundo, né? Inclusive Brasil, sem imagem, aí você tem que botar na Globo lá e sincar, tá? Mas os jogos que tem transmissão são jogos do Maracanã, os jogos que tem mando do Flamengo. Agora, o jogo de hoje é Sport TV e Premier. Tá certo? Então, a gente vai poder acompanhar aí, né? Flamengo e Vitória. Vitória e Flamengo às 21h30. E olha, a provável escalação do Flamengo, eu vou trazer aqui para vocês, já que o Varela não foi, Jorginho não foi. Provável escalação do Flamengo: Rossi, Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. No meio-campo, Eric Pulgar, Everton, Araújo, Carrascal ou Arrascaeta, um dos dois. Na ponta, Samuel Lino ou Cebolinha. Na outra, Lucas Paquetá. Na frente, Pedro. Esse é o provável time do Mengão. Olha só, trazer aqui uma informação importante para vocês. Cara, tem muita coisa acontecendo. A gente teve o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o BAP, dando uma entrevista para o Diário AS, né, lá da Espanha. A gente teve o Arrascaeta dando uma entrevista também para o Diego Ribas. Então são algumas situações importantes para a gente trazer aqui. A gente tem grupo da Libertadores, grupo do Flamengo definido na Libertadores. Tem o Alan com uma declaração infeliz do Alan, infeliz. Já chegou no Corinthians mostrando todo o caráter, né, meu irmão? Pô, me desculpa, Alan. Me desculpa, mas eu tenho que falar. Como é que você chega no Corinthians e fala que é um sonho e diz que como se fosse o Corinthians fosse agora a pressão era maior, algo nesse sentido. Eu vou trazer aqui as aspas dele. Cara, é surreal, velho. Tenha respeito com o Flamengo, cara. Pô, pelo amor de Deus, velho. Pô, você ainda é jogador do Flamengo, tá emprestado, cara. Eu já vou começar aqui, então, logo falando disso,
sabe? O Alan chegou em São Paulo para assinar o contrato de empréstimo com o Corinthians e falou o seguinte: é meu sonho jogar no Corinthians. A responsabilidade aumenta ao chegar em um time campeão, porque sabemos que temos que aumentar o nível. Que loucura, velho. Como é que você... Meu irmão, você come M, não é possível. Tá comendo M. Cara, como é que tu fala uma palhaçada dessa, velho? Como é que você fala uma palhaçada dessa? Que a responsabilidade aumenta ao chegar em um time campeão, porque sabemos que temos que aumentar o nível. Chego para somar, mas estou preparado. Vim de uma equipe grande também e vai dar... Grande também, tipo assim, uma equipe grande também, e vai dar tudo certo. Alan foi um pedido aí do técnico Dorival Júnior, o Corinthians vai bancar o salário dele todo, tem a opção de compra de $2,5 milhões por 60% dos direitos. Mas, cara, eu fiquei revoltado, cara. O Rafita mandou aqui, ó: sangue de Jesus tem poder, livrai-nos desse mal hoje e para sempre, glória, glória, glória. A Maria LC, aleluia, aleluia, aleluia. É isso aí, tem que vibrar. Eu ainda torci por esse cara, o cara falar uma dessa, velho. Eu entendo até o que ele tá falando, tipo assim, se ele fosse para um Santos ou para um Vasco, ele chegaria num clube que não era campeão e não tinha tanta pressão assim. Chegando no Corinthians, o Corinthians também é campeão assim como o Flamengo, então a pressão aumenta em relação ao Santos e ao Vasco. Eu entendo, a gente falou sobre isso na Placar. Mas a questão é que você vendo o contexto inteiro da entrevista, cara, é absurda. É absurda. É uma entrevista desnecessária, velho. Tá? O Márcio Antônio, para parar, deixa o Alan pra lá. Fala do nosso Mengão, adoro você. Gosto muito das suas publicações, mas o Alan nunca fez a diferença e não fará falta ele pro Flamengo, tá? Não faz falta mesmo, não. Uma pena, faz falta o dinheiro que a gente gastou nele, né? Será que ele sabe que lá o mês tem 90 dias? O senhor Helder mandou aí. O Teus FZ, era o sonho dele jogar no Corinthians? O meu também. Era o sonho dele pro Corinthians. O torcedor do Flamengo dizendo que era o sonho ele ir logo pro Corinthians. O Márcio Borges, alívio. Madison Roger Correia, mandem alguém para se certificar de que ele vai assinar mesmo. Vai que ele desiste, né? Não podemos correr esse risco. O Glauter Rocha, vaza pelo amor de Deus, obrigado Deus. Érica Belalves, mãozinhas pro céu. Vai com Deus o Diego Baiense. O Roger Senum. Corinthians só aceitou porque o Flamengo colocou um Curió e um casal de trinca-ferro no rolo. Vai na fé, abençoado. Que comentário top, velho. Ai, meu Deus do céu. Ainda mandou: a última vez que me senti tão feliz foi no nascimento da minha filha. Obrigado, Flamengo, por tanta alegria de não ver nunca mais o Alan com a camisa do Flamengo. Pode ser que volte se o Corinthians não comprar, né? Deus o livre. Que Deus nos livre, né? Que eu tenho um amigo que fala brincando, Deus o livre, né? Então a gente fica aí, né, sempre preocupado que ele não volte, né? Ainda mais depois dessa declaração, muito triste, cara. Pô, cuspindo no prato que comeu, cara, na moral. A pior coisa que tem é essa, é cuspir no prato que come, velho. Ó, o Marcos Hilário, 82, que alegria, nação. Cláudio Malaca, vai com Deus, boa sorte. Samuel Calheiro, faz logo um empréstimo de 4 anos, pelo amor de Deus. Olha só, emprestem o Royal. Não, deixa o Royal vai se acertar. Jogou bem esse último jogo agora. Foi contra o Sampaio Corrêa, mas jogou bem, né? Deus é bom o tempo todo, o William Salles mandou aí. Graças a Deus, 0 gol em 80 jogos, o Adonias mandou aí, cara. Porra, pessoal mandando muitos comentários, né? Pedindo para mandar outros jogadores também. Vai se juntar a Mateuzinho e Hugo. Já começou, né? Já se juntou a Mateuzinho e Hugo já para falar mal do Flamengo. Cara, que declaração pífia essa do Alan, né, meus amigos? Que loucura. Como é que chega a esse ponto, né? Cara, ainda pertence ao Flamengo, ainda fala um negócio desse. Olha só. A gente trazendo aqui também o Grupo A da Libertadores Sub-20. O sorteio realizado pela Conmebol foi definido o grupo do Flamengo. O Flamengo joga na altitude de Quito, né? A Libertadores Sub-20 será decidida em Quito, no Equador, tá? Altitude. E a gente caiu num grupo com um time de altitude, então acaba que eles levam a vantagem, né? Independiente Medellín, da Colômbia, Bolívar, da Bolívia, que estão acostumados a jogar na altitude, e Estudiantes de Mérida, da Venezuela. Estudiantes de Mérida, da Venezuela, tá?
Então esse é o grupo do Flamengo na Libertadores Sub-20. Vamos em busca do tri seguido para disputar também o tri mundial, né? O Flamengo é bicampeão mundial, bicampeão da Libertadores e mundial seguido, gente. Olha só, o Arrascaeta, em entrevista ao Diego Ribas, tá? Contou bastidores de uma conversa que teve com o Lucas Paquetá, antes do retorno ao Flamengo. Ele falou o seguinte: é um cara que eu joguei contra ele antes dele ir embora para a Europa. Ele tem muita qualidade e vai agregar muito para o nosso elenco. Inclusive, já falei para ele que será muito bem-vindo quando chegar. Já chegou. Vai chegar para somar e é um cara muito querido no Flamengo, tá? Então, o Arrascaeta falando sobre o Lucas Paquetá. A gente também tem outras declarações aqui interessantes do Jorgian de Arrascaeta. Vamos pegar aqui, ó, o que ele falou aqui falou sobre o gol contra o Bahia, atritos com a diretoria na época. Vamos ver aqui, ó. Tudo, enfim, teve algum momento desse? 2025, estamos em um momento crítico, digamos, pessoal da diretoria e foi... 2025 estávamos com um momento crítico com o pessoal da diretoria. Fuimos a hacer, no lembro, grito que foi contra a Bahia. Gol contra o Bahia, gol de cabeça. Foi o único gol que eu coloquei na orelha de Riquelme e nunca mais fiz essa... Colocou as mãos na orelha como se fosse o Riquelme. Mas eu sentia nesse momento que assim, eu fui convicto para esse jogo que eu ia fazer gol com essa comemoração, porque estava vendo que nós estávamos sendo injustos em algumas coisas comigo. E eu, sinceramente, senti... Não com ele só, problema com De La Cruz, lembram também? Ele estava chateado. Problema da renovação dele que estava travada, e aí ele desabafou. Essa necessidade, depois você pensa em frio, não, pode agregar, não, mas nesse momento achei que era justo fazer. E foi, era justo, e a torcida abraçou, né, ficou do lado dele. O que aconteceu nesse gol. Então cara, acabou que era uma reclamação para a diretoria da questão da renovação que estava travada, né, que ele estava esperando para ser renovada e ficou travada. Olha, perguntar em relação a 2019. 2019. Aquele começo, eu acho que quando não jogava, o Diego. No momento deve ter dado essa rebeldia aí. Como foi pra você, cara, aquele momento? Quando o Abel não colocava ele em campo, início de 2019. Expectativa, contratação mais cara, não joga no começo. E foi difícil, por tudo isso que eu falava, por a rebeldia de chegar e você achar que já vai chegar e vai vestir a camisa e vai jogar. E depois a realidade é que não é assim, que precisei de uma adaptação, precisei de um grupo bom que me ajudou também, precisava ser mais profissional, mas também legal, hein? Sou um cara que a vezes flutuo, os caras estão se batendo aí, tá no mundo, no teu mundo, tá no teu mundo. E a vezes não tenho noção das coisas. Sou um cara totalmente diferente disso, mas também tive que passar por anos de terapia, que me ajudaram muito. Passou por terapia, que ajudou muito ele. Mas foi difícil, porque... Foi difícil. Bueno, a cobrança cá é totalmente diferente em qualquer outro clube. A cobrança daqui é completamente diferente de qualquer outro clube. Sabe muito bem que aqui perde 2, 3 jogos e já começa a loucura. Perde 2, 3 jogos, já começa a loucura. Então ele falando, mas ele já fez terapia e tudo mais. Mas não entrou muito em rota de colisão com o Abel Braga. Olha, o Flamengo negociou o João Carbone, tá? O FC Lugano da Suíça anunciou a contratação do zagueiro Carbone, cria da base do Flamengo. Carbone é multicampeão pelo Sub-20 rubro-negro, deixou aí o mais querido e assinou até junho de 2029 com o clube suíço. A negociação foi conduzida totalmente por Alfredo Almeida, diretor das categorias de base do Flamengo, tá? Então, Carbone deixando o Flamengo, tá? Zagueiro promissor, mas que vai chegando ali a idade limite, vão sendo negociados, tá? Agora chega o momento da gente falar aqui do assunto mais importante. O BAP deu entrevista para o Diário AS da Espanha e falou sobre o Filipe Luís, cara. Olha o que ele falou. Eu penso no Flamengo hoje, amanhã e dentro de 10 anos. O Filipe não pensa no Flamengo dentro de 10 anos. Pode ser que sua carreira siga no Flamengo, mas pode ser que não. Sua visão de futuro não coincide necessariamente com a do Flamengo. E ele não está sendo polêmico não, cara. Ele está falando uma realidade.
Felipe deve continuar na Europa, em outro clube. O BAP tem que pensar no Flamengo. Para ele só existe o Flamengo. Né? O BAP não vai ser dirigente de outro clube, é presidente do clube. Ele só pensa no Flamengo. Que há 10 anos, Flamengo. 20 anos, Flamengo. Tá? Programar coisas para o futuro do Flamengo. O Felipe não necessariamente no Flamengo. Tá? Ele fala, visão de futuro não coincide necessariamente com a do Flamengo. Perfeito. É algo natural. Assim é a vida. Tivemos que ajustar esses aspectos durante a renovação e, em segundo lugar, os aspectos financeiros. No final, tiveram alguns detalhes que ambas as partes tivemos que discutir. É uma negociação natural. Ele também seguiu falando sobre o que pensa do Felipe Luiz. Um treinador jovem, muito profissional e com muito talento. Teve muito êxito no Flamengo, com todo o respeito que tenho a ele. Você acha que se ele estivesse em outro clube que não tivesse as condições do Flamengo, ele teria um ano tão vitorioso para ser campeão assim? Talvez tivesse feito uma campanha sensacional. Para os jornalistas no Brasil, o melhor treinador no ano passado foi o treinador do Mirassol. Ele está falando uma realidade, né? O Rafael Guanais. Ele está falando da diferença de elenco. Na minha opinião, o melhor foi o Felipe. Olha que legal o BAP falando. Porque com todos os desafios que tinha com o Flamengo, foi campeão. Mas para o mercado, o melhor treinador foi o Guanais. Porque não tinha um time tão bom, não tinha estrutura tão boa e conseguiu ficar em quarto lugar. Eu discordo, cara. Eu tô com o BAP. O Felipe foi melhor. Então, quem seria melhor treinador? Para o Flamengo é o Felipe Luiz. Para o Mirassol, Rafael Guanais. Rafael conseguiu tirar o melhor que o Mirassol tinha para oferecer. O Felipe conseguiu tirar o melhor que o Flamengo tinha para oferecer. Bacana o BAP falar isso. O Flamengo precisa do Felipe. Olha que legal. E o Felipe precisa do Flamengo. É natural. Nesse momento, sim. Um dia, o Felipe deve seguir a carreira dele. Né? Ele pensa no futebol europeu. Faz parte, tá? Mas a declaração do BAP num todo foi bacana, né? A Simone Rosado falou a verdade e, como ele disse, é natural. Que bom que a galera entendeu a declaração do BAP, né? O pessoal batendo palma, o Iago Ribeiro, o Lucas Antunes foi certeiro em cada palavra. Óbvio que vai ter alguém que vai entender errado, mas eu tô vendo aqui a galera toda entendendo o que o BAP disse, né? Sem interpretação errada. Se o BAP quiser trazer o Klopp, eu apoio 100%. Calma, torcedor, tá? Ambos estão certos. A Hanna CRF mandou aí. Pensar no o BAP que precisa pensar no Flamengo em 10, 20 anos até, Hanna. E Felipe que pensa no agora. Se vocês acreditam que para ser bom o cara não pode cogitar plano de carreira ou até uma saída do Mengão, vocês não entendem nada de carreira de futebol. Perfeito, Hanna. Tá certo. Não é a Hanna minha prima, tá? É outra Hanna aqui. Hanna Ramalho, tá? Vou responder aqui. Perfeito, tá? Olha só. O Wellington Elias, esse BAP é F. Tá certo ele. Nenhum treinador pensa no time. Não, o Felipe pensa sim. O Felipe é rubro-negro, tá, cara? O Felipe é rubro-negro. Ele quis dizer na questão do tempo mesmo. Que o BAP não tem outra coisa para planejar. O Felipe tem o planejamento de carreira e que não necessariamente é o Flamengo. Para sempre, tá? O Marcelo Couto Rui tá mais do que certo, o nosso presidente. Olha só, o Dan Costa Dias, ele não mentiu, tá certo o BAP. E galera, não vem criar crise não, hein? Que não tem crise nenhuma. Não tem crise nenhuma. Certíssimo. Tá? E aí tem os babacas que vão falar que Calado é um poeta, não vou nem ler o nome, porque é tanta babaquice, porque não entendeu o contexto que o BAP falou. Agora, o BAP ainda falou o seguinte, né? Se eu posso trazer o Lucas Paquetá, por que não poderia trazer o Klopp? Tá? Ele falou ainda na entrevista ao Diário AS, acho que da mesma forma que o Felipe pode e tem todo o direito de pensar na Europa, por que não ter um técnico europeu no Flamengo? Não agora, tá, gente? Se eu posso trazer o Lucas Paquetá, por que não poderia trazer o Klopp? Por que não poderia trazer outro treinador? Hoje, né, hoje em dia, o que pode acontecer é o seguinte, da mesma forma que o Felipe pode dizer não a um clube europeu, porque não quer ir para um clube europeu e tal, mas sim para um país específico, o treinador europeu também pode dizer que não quer sair da Europa para ir para o Flamengo. Normal, tá? Mas é óbvio que teremos condições financeiras
e econômicas, né? Este mundo está mudando muito rápido, trabalho dia após dia para tornar difícil a decisão de deixar o Flamengo para aqueles que estão aqui, assim como para aqueles que queiram vir, que seja uma decisão simples. Então o BAP dizendo, deixando claro que ele só falou o seguinte, que o técnico no mundo que ele quiser trazer, ele citou o Klopp como um exemplo. O técnico que ele quiser trazer, ele acredita que tem a condição de trazer, a não ser que o cara não queira mesmo vir para o Brasil, né? Ir para o Brasil, não estou no Brasil. Mas ele fala que o mais importante é o planejamento que ele faz para que o cara que está no Flamengo não queira sair, para que o Felipe não queira sair, se sinta, né, à vontade para continuar. É isso, daqui a pouco tem jogo do Mengão, meu provável placar 2-0 ou 3-1, 2 gols de diferença, né? E você, comenta aqui, qual o seu provável placar? Tamo junto, se inscreve aí no canal, aciona a notificação do sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, valeu!